É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. Estamos de volta e agora com esse comparativo selecionado só para quem está pensando em comprar um SUV médio, Chevrolet Tracker e Hyundai Creta. Em 2022 foi o seguinte que aconteceu. As pessoas procuraram por SUVs econômicos e completos e acabaram encontrando no Tracker uma resposta. Esse cara aqui hoje está na versão Premier, a mais completa de todas com motor 1.2. Só que agora em 2023 o jogo está virando para esse cara aqui. Hyundai Creta na versão Platinum Plus, com teto solar, também completinho. Mas a pergunta que fica é a seguinte, qual desses dois é o SUV que você vai levar para casa? Aqui dentro do Tracker, tudo é muito mais simplificado. Mas não chega a ser ruim, não chega a ser um problema. Vou te mostrar. A Chevrolet colocou um acabamento que parece emborrachado aqui em cima, mas ele é firme. Ele não é soft touch. É um acabamento que imita um pouco de borracha, mas não é. É plástico. Então você tem bastante plástico rígido por aqui. Como, né, lá naquele carro, mas não tão explorado aqui no sentido de acabamentos, qualidade, etc. Parece simples demais para um carro dessa faixa de preço. Veja que os bancos são bem construidinhos, bem costuradinhos, mas tem uma superfície bastante lisa, não tem furinho, não é muito rugoso. Ele é super flat, parece muito simples, mas ao mesmo tempo dá um visual bastante clean. O legal é que você tem um volante com base achatada, bem compacto, muito bonito inclusive, emprestado do Onix também. O cluster central é todo analógico. Tem uma telinha de 3,5 polegadas ali, mas que já está datada, você já sente que está um negócio mais antigo, já poderia ter sido atualizado. Um pouco aqui à lateral a gente tem o MyLink e tem essa tela digital bacana com botões físicos aqui, mas ainda ela não tem uma resolução tão clara como no Hyundai, que vocês vão ver um pouquinho lá na frente. Poderia ser melhor, mas assim, atende no dia a dia. Um pouco mais abaixo a saída de ar-condicionado, os botões de alerta, Easy Park, o sensor de ré, controle de estabilidade e um pouco mais abaixo ainda, perto do câmbio, você tem o ar-condicionado que é digital, de uma zona, com função automática, exatamente como no Creta, mas que aqui fica um pouco mais abaixo ainda. Aqui temos o carregador sem fio para celular, que é muito bom, você coloca aqui no meio o seu celular, se ele tiver essa função, e recarrega sem fio. E aqui o destaque do MyLink. O Apple CarPlay e o Android Auto desse cara são sem fio também. Um pouco mais abaixo a gente tem a manopla de câmbio, e aqui eu acho que tem uma mancada que a Chevrolet ainda aplica nos carros, que é essa chavinha seletora de velocidades por botão aqui na própria manopla, que tem uma usabilidade muito complicada. E outra mancada, que eu acho que é uma mancada para um carro desse preço, é ainda ter um freio de mão manual, enquanto na concorrência a gente já tem freio de mão elétrico. E aqui dentro do Creta é onde você percebe que você tem um carro muito melhor acabado. Ele também usa plástico, como no Tracker, só que a Hyundai aqui aproveitou texturas, acabamentos, até cores diferentes para te entregar uma experiência melhor. Você já nota aqui que o volante tem uma pegada animal, ele usa materiais para o revestimento dele mais nobres, bem mais interessantes, tem os pedal shifters, tem controles de rádio, piloto automático, regulagem do som, muita coisa aqui. Ele é bem bacana e tem um diâmetro mais compacto.
Então, assim, a experiência básica do carro, do primeiro momento que você entra aqui, esse carro é bem melhor acabado. Já aqui no meio, você tem o que a Hyundai chama de Super Vision Cluster, que tem um layout que me lembra um pouco a Tucson, assim que ela chegou aqui no Brasil, aquela mais antiga. Você tem o velocímetro no meio, o contagiros à esquerda, o mostrador de combustível e temperatura do motor do outro lado, mas a tela central de 7 polegadas é completamente digital e te mostra muita informação, tanto para você conduzir o carro, quanto as imagens das câmeras que tem embaixo dos retrovisores, que te ajudam a matar o ponto cego. Por exemplo, se você der seta à direita, abre uma câmera que fica embaixo ali do retrovisor, bem aqui no meio, te mostrando se você pode entrar, se é o melhor momento ou não. E lado esquerdo, a mesma coisa. Um pouco mais à minha direita aqui, eu tenho uma central multimídia que tem 10,25 polegadas e entrega uma resolução de imagem muito boa. Ela é melhor que do Tracker, né? Porque lá parece que a imagem é meio lavada, mas aqui você tem uma resolução super alta. Fica muito bom de ver tudo que você precisa ver aqui, das câmeras. Inclusive esse carro tem câmera 360 que você pode, acessando esse botão da câmera aqui no console, ou quando você engatar ré, você consegue ver todas as câmeras ao mesmo tempo. Mas ele só não leva a nota 10 por quê? O Apple CarPlay e Android Auto é por cabo. Mesmo tendo aqui um carregamento por indução e duas USBs aqui na frente, ele ainda precisa do uso de cabos, enquanto no Tracker não. Você lembra? Pois é, aqui ainda precisa disso, só faltou isso para levar nota 10. E um pouco mais abaixo a gente tem o ar-condicionado digital de uma zona só, mas com modo automático. Um pouco mais abaixo a gente tem o botão Drive Mode, que são modos de condução, né? E como é que ele funciona? Basta você girar o botão, ele vai para o modo Eco aqui no painel, vai aqui para o verde, mais um giro ele vai para o modo normal e mais um giro ele vai para o modo Sport. Não espere grandes coisas, é um motor 1.0 turbo, mas já deixa o carro um pouquinho mais esperto para você. O freio de mão é eletrônico, com função auto-hold para te ajudar no trânsito a não ficar tanto tempo no farol segurando o pedal do freio. Esse carro tem ventilação do banco do motorista e função start-stop. E a cereja do bolo desse carro aqui é o teto solar panorâmico, que vai até lá atrás. Ele é bem amplo, tem controles elétricos aqui na frente, as mãos do motorista, mas é fantástico, é a cereja do bolo, é a melhor coisa aqui desse interior desse carro. Ó, segura aí porque tem a parte 2 do nosso comparativo, hein? Daqui a pouquinho. Qual desses dois é o SUV que você vai levar para casa? É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors.